Que foi que fizemos contigo, planeta Terra? Que foi que fizemos contigo, ó Mãe Terra? Secamos as tuas fontes, sujamos os teus riachos. Antes de entrar no assunto da pauta para discussão, é quando se pede retirada de pauta, eu, em nome da ONG que eu represento, que é o FUNASC, venho elencar todas as razões para o pedido de retirada de pauta. Porque, a partir daí, a decisão é exclusiva do presidente dessa reunião e ele compete acatar ou não o requerente da pauta. Aproveitando que o superintendente da Central Metropolitana, que é o órgão técnico do Estado responsável pelo parecer único sobre esse empreendimento, ele colocou claramente na sua fala, que eu anotei aqui, nossa análise é sobre o que está no processo de licenciamento. Foi falado por ele que a manifestação de órgãos intervenientes, ela é fundamental, porque sem essa manifestação, o senhor disse que sem isso o processo de licenciamento não pode continuar. Diante disso, vou apresentar razões para retirada de pauta, fora as que já foram colocadas no nosso parecer de vista. Então, no nosso parecer de vista, foi colocado como conclusão que o processo de licenciamento da empresa AVG, que é na Serra da Piedade a sua pretensão minerária, ele deveria ser retirado de pauta. Agora eu vou trazer mais razões para isso. No parecer único e no adendo, está claro, porque inclusive foi colocado como condicionante, pareceres. Tá? A condicionante 2, que diz apresentar a anuência do IPHAN e da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio do município de Caeté. Isso não está no processo de licenciamento, tanto é que é colocado para depois. Isso fere a premissa de que, se estamos tratando de uma licença prévia, e aí é outra história, a história de ser junto com a instalação, já vou tratar disso, isso é um pré-requisito. E o próprio superintendente afirmou aqui para nós que sem a manifestação dos órgãos intervenientes, um processo de licenciamento não pode caminhar. Então nós temos a falta da anuência do IPHAN, nós temos a não apresentação da anuência do IBAMA, tanto é que está na condicionante 6, apresentar a anuência do IBAMA, então ela não existe no processo de licenciamento, e temos também a falta da manifestação ou da anuência do Conselho do Monumento Natural da Serra da Piedade. Existe um monumento natural da Serra da Piedade, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Segundo a legislação, o Conselho da Unidade de Conservação tem que se manifestar sobre empreendimentos na sua zona de amortecimento. Estou trazendo aqui a informação que na reunião que teve do Conselho Natural da Serra da Piedade, esta semana, no dia 20, já foi encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, seu Germano Vieira, já foi encaminhado ao IEF, ao Ministério Público Estadual Federal, ao IPHAN, ao IEFA, à Superintendência Regional do Meio Ambiente Central Metropolitana, o ofício aprovado por unanimidade na reunião do dia 20, por todos os 14 conselheiros titulares, pelos 2 conselheiros suplentes e por todos os presentes na reunião, que diz o seguinte: o Conselho Consultivo do Monumento Natural Estadual Serra da Piedade, reunido nesta data e considerando sua legitimidade e atribuições nos termos da lei, considerando os ofícios, foram moções deliberados por este Conselho em 2018 e encaminhados por 2 vezes à Superintendência Regional do Meio Ambiente Central Metropolitana e à AVG Empreendimentos Minerários Limitada, sem as devidas respostas até o momento, sendo assim visível a omissão e desrespeito à legislação no que se refere às competências legais e ao princípio da precaução, considerando também
o não cumprimento do acordo nos autos do processo, tem aqui o número do processo que está esse licenciamento, eu depois vou entrar nesse mérito, em relação à não instalação do grupo de acompanhamento e análise dos relatórios da AVG, então isso não existe feito, que o processo Copan, aqui em discussão, teve diversas alterações e inserção de documentos depois da criação deste conselho, que não foi ainda encaminhado nenhum desses documentos para análise e deliberação, considerando que houve tempo hábil para que este conselho fosse consultado e assim não caracteriza uma situação emergencial que permita qualquer decisão ad referendo, requer a retirada do processo Copan, aqui colocado, da pauta dessa reunião da Câmara de Atividades Minerárias a ser realizada, então, o que está sendo nesse momento. Então, essa é uma das razões que nós estamos apresentando de retirada de pauta. Não existe a manifestação do Conselho do Monumento Natural da Serra da Piedade, que está criado há um tempo, que não foi consultado, que não recebeu retorno sobre 2 demandas reiteradas 2 vezes, e essa significa que isso realmente tem a ver com não estar nesse processo de licenciamento a manifestação de um órgão interveniente. Conforme eu falei antes, também não tem a manifestação de outros 2 órgãos intervenientes, que são o IBAMA e que são o IFAM. Diante desses 3 pontos que estou trazendo nesse momento, tem no parecer de vista outros que eu vou informar, mas só por essas 3 razões, a partir do que realmente é a legalidade e confirmada pelo superintendente do órgão técnico responsável pelos processos, nós requeremos a retirada de pauta, sob risco de estar sendo cometidas graves violações e graves aspectos jurídicos, inclusive porque foi aqui afirmado pelo superintendente que nenhum processo de licenciamento continua ou tramita sem a manifestação dos órgãos intervenientes. Fora isso, uma outra razão para a retirada de pauta tem a ver com, não colocamos isso no parecer de vista, mas estou trazendo agora porque na época não percebemos. Na pauta, está ali colocado, esse processo de pretensão de licença prévia concomitante, que é junto com licença de instalação, envolve 5 direitos minerários. Direitos minerários são aqueles números que vai do lado da palavra DNPM. Eu informo que aquele número 831.501/99, pelo acordo assinado na Justiça, esse direito minerário não pode ter qualquer intervenção. Está numa cláusula do acordo. Então eu estou informando esta Câmara, estou informando o presidente da reunião, que tem mais uma questão, para além das que a gente colocou no parecer de vista, que determina a retirada de pauta. Porque está sendo colocado no escopo de uma licença que quer ser concedida a essa empresa para minerar a Serra da Piedade, um DNPM cujo acordo que está justificando esse licenciamento, porque a Serra da Piedade, nessa área pretendida pela AVG, ela é tombada a nível estadual, ela é tombada a nível federal, não poderia ter qualquer intervenção de impacto e de mineração. A única razão que estamos aqui hoje reunidos é que existiu um acordo para recuperar um passivo predatório feito pela antiga mineradora, que foi adquirida pela AVG e que tem um acordo assinado na Justiça. Então, se existe um documento acordo, e eu vou mostrar como é que o Estado está tratando isso, se nesse acordo tem uma cláusula que naquele direito minerário não pode ter qualquer intervenção, não pode colocar que esse licenciamento inclui aquele direito minerário. Então, nós já trouxemos aqui 4 razões que por si só são suficientes para o presidente dessa reunião determinar a retirada de pauta. E se a questão é que houve uma decisão judicial de que o Estado tem que prosseguir com o licenciamento,
que compete ao Estado informar a juíza da 15ª Vara Federal que este processo foi retirado de pauta porque ele não estava devidamente pronto a ser deliberado, inclusive porque no texto que a juíza emitiu, deferindo um requerimento do Ministério Público, é muito claro o que é colocado. A obrigação do órgão licenciador, o único órgão licenciador desse empreendimento é o Estado. A obrigação do órgão licenciador não lhe impõe licenciar projetos em desconformidade com o acordo homologado. Então, nós estamos aqui diante de uma situação juridicamente clara, até para mim, que não sou da área do direito. E que o Estado, o mesmo, tem competência para decotar os excessos, estabelecer as condicionantes que se fizerem necessárias para a realização da finalidade do acordo, recuperação da área degradada. No nosso parecer de vista, está muito claro, no próprio processo de licenciamento que o senhor Hildebrando e todos os técnicos conhecem, ao ler o parecer único da Supram e o adendo ao parecer único, leiam, quem quiser conhecer como é que é a prática desse Estado. Dezenas de informações sobre impactos. Um exemplo claro que no nosso parecer de vista a gente manifesta como razão para retirada de pauta. No acordo tem uma cláusula que diz que a recuperação só iria poder intervir em áreas já impactadas pela atividade pretérita. O que colocou-se lá é que se houver a necessidade de alguma coisa para fazer o banqueamento, as atividades para essa recuperação, aí isso poderia ser avaliado e decidido. O que está em jogo hoje, nesse processo da AVG, Empreendimentos Minerários Limitada, não é absolutamente isso. Eles estão pedindo supressão de vegetação nativa em 32 hectares desse território que está tombado a nível estadual e federal. Estão pedindo, inclusive, tem questões envolvendo dezenas de cavidades. Nas condicionantes está colocado que, inclusive, tem que estudar se determinadas cavidades estão de máxima relevância. Esse licenciamento, ele é uma questão realmente que não há como caminhar, porque não é um processo de licenciamento determinado pela Justiça para recuperar um passivo ambiental deixado na Serra da Piedade de uma forma predatória. Então, temos aqui claramente, senhor presidente dessa reunião, senhor superintendente da Central Metropolitana, 4 razões claras que foram inclusive reafirmadas pelo senhor no início. Esse processo de licenciamento tem que ser retirado de pauta. Não tem a manifestação de 3 órgãos intervenientes, isso está confirmado no próprio parecer único e pelo documento do Conselho do Monumento Natural Serra da Piedade. Está colocado um DNPM que o próprio acordo não permite que tenha qualquer possibilidade de intervenção no sentido, inclusive, econômico. Então, eu aguardo qual o entendimento da presidência dessa reunião. E se a questão é que houve uma decisão judicial de que o licenciamento tem que ter um encaminhamento em 30 dias, nós estamos requerendo que o Estado informe a 15ª Vara que esse processo se cumpriu nos 30 dias, se colocou em pauta, mas que esse processo foi retirado de pauta por questões que foram apontadas nessa reunião. Eu aguardo ver qual vai ser a posição do presidente dessa reunião. Exigimos a retirada de pauta! 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 Basta de mineração! Basta de mortes! Chega! Chega de mortes! Chega! Sujamos os teus riachos, cortamos as tuas árvores, exterminamos os teus animais.
Poluímos os teus ares, conspurcamos os teus mares, depredamos tuas entranhas e te ferimos da cabeça aos pés. E não fizemos mais porque ainda não deu tempo. Planeta Terra, planeta Terra, quando o tempo aguenta.